somente crer. Pastor William assumirá a plataforma. Graças a Deus, Senhor, está tão agradável, tão manso, é tão bom estar entre um povo manso, humilde de coração, Senhor. Mantenha esse espírito em nosso meio, porque isto é a nossa vida. Muito obrigado, Senhor, estou muito grato. Cansados às vezes fisicamente, mas encorajados espiritualmente. Ajuda-nos nesta manhã, dai-me a unção necessária. Usa este vaso de barro, Senhor, para que o teu povo possa ser ajudado nesta manhã. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe, bom dia a todos vocês. Vamos aproveitar e ler a Bíblia. Vocês estão em pé? Gênesis, capítulo 24. Quando eu venho para uma festa, eu trago um monte de coisa, pastor. Um homem prevenido vale por muitos homens, né? Trago cabo, microfone, caixa de som, filmadora, tripé, porque às vezes pode faltar. Nós estamos num feriado, né? Creio que não tem comércio aberto na cidade. E é na hora que mais faltas. Vamos ler a Bíblia. Quando ontem eu fiquei sabendo que eu ia ter essa oportunidade, este privilégio, então eu achei que seria mais a mocidade hoje de manhã cedo, pastor Cici. Mas eu creio que está na direção de Deus. Eu vou falar sobre casamento, né? E entrar mais na parte introspectiva do casamento, que é a escolha. Mas creio que vai servir para os que ainda não casaram, os que já casaram e os pais também. Vai servir para os pais também saberem lidar com essas situações. Amém. Capítulo 24. Aí nós vamos ler até o verso 4. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e dali tomarás mulher para meu filho Isaque. Amém? Que o Senhor acrescente mais e mais, Senhor, nós te pedimos. Sentai-vos, irmãos. Sentai-vos. Eu creio que, irmãos, cadê o irmão Eli? Cadê? Deus abençoe. Fica de pé, irmão Eli.
Eu falei com ele essa semana, ele está precisando fazer uma cirurgia, né? Não vai não? Ah, eu creio também, irmão. Deus abençoe. Seja bem-vindo, irmão. Ele é primo do irmão Wilson, viu, irmão Lizardo? Irmão Lizardo, ele mora aqui em Colíder. Viu, pastor? E é um jovem que, desde Sorriso, né, que ele tem contato com a mensagem, o irmão Wilson. E eu creio que Deus está encaminhando para ele descer as águas, né, irmão Wilson? Ajudar o irmão Lizardo aí. E o pastor Cício, né? Irmãos, nós vamos tentar fazer uma palestra bem explicativa para os irmãos. E se houver pergunta, vocês podem fazer à tarde no culto de jovens. Aqui tem os pastores, pastor Cícero, pastor Milton. O que Deus nos der, nós podemos ajudar vocês. Mas o assunto mais importante que nós temos depois da salvação é casamento. Então, em primeiro lugar, buscai o reino de Deus. E secundariamente, é o casamento. É o mais importante em nossas vidas. Então é um assunto que nós devemos abordar com os nossos jovens, com os nossos irmãos. Porque isto tem a ver com o seu destino eterno também. Tem a ver com a sua vida aqui na terra. É um assunto muito sério. Irmãos, o assunto de casamento, ele é tão sério que ele foi um dos principais motivos para que Deus trouxesse a primeira destruição sobre a terra, que foi a destruição pelas águas. E depois o mesmo Jesus, o mesmo Deus, manifesto em carne, profetizou em São Mateus capítulo 24, que também o casamento errado seria causa da destruição. Vamos observar em Mateus capítulo 24. Creio que os irmãos conhecem essa escritura. Jesus falando acerca do casamento, no verso 37 e 38, falando acerca do fim do mundo. Ele diz assim, verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Agora ele vai dar um exemplo do que aconteceu nos dias de Noé. Ou seja, Jesus vai ser mais objetivo em falar o que realmente aconteceu nos dias de Noé. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. Isso aqui é viver emancebado, amigado, ajuntado. Você pode... São vários adjetivos, mas é a mesma coisa. Até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim, preste atenção, nessas características. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, irmãos, o assunto de casamento é muito sério. O profeta de Deus para esta era diz que quanto mais você ora acerca de casamento, ainda é insuficiente, ainda é pouco neste assunto. Agora, como nossos jovens, eu também já passei por isso, creio que nossas moças, nossos rapazes, que ainda não são casados, que desejam ter um casamento, desejam ter uma vida
longa a dois. Eu creio que cada um dos nossos jovens tem o desejo de fazer a coisa correta. Porque, irmãos, pasmem vocês, mas 90% dos divórcios que nós temos hoje na nossa sociedade começa pela escolha errada. E o primeiro passo de um casamento para um homem cristão, um jovem cristão, é a escolha. E aquela escolha é muito importante. E se for uma escolha errada, irmãos, você vai sofrer por resto da sua vida. Porque lembre-se, o voto é até que a morte o separe. Muitas pessoas chegam no altar e mentem. Se enganam a si próprios, fazem um voto para uma moça, um voto para um rapaz, dizendo que na alegria, na tristeza, na doença, na fome. Mas quando chegam os problemas, mostra que aquele voto foi falso, não foi de coração. E eu me lembro do meu voto que fiz para minha esposa quando vem os problemas. Você deve se lembrar daquele voto. Porque Deus, Ele não se esqueceu das promessas que Ele fez para Abraão. E nós estamos aqui nesta hora por aquela promessa que Deus fez para Abraão. E o marido é um tipo de Cristo. E Cristo, Ele não fica enrolando a sua noiva, prometendo algo que Ele não vai cumprir. Agora, Abraão é um tipo da noiva. E ele, quando estava velho, ele viu que seu filho Isaque precisava de uma esposa, de uma companheira. Porque lá no Gênesis, quando Deus criou o homem, Ele viu que o homem estava incompleto, sozinho. Porque Adão via um casal de cada animal e ele sozinho. Tinha uma adjuntora. E Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora. Viu, jovem, meu irmão? Adjuntora quer dizer coigual. Por isso que a mulher, ela foi tirada da costela do homem. Você que vai casar, meu irmão. Ela não foi tirada da cabeça para que ela dominasse o homem. Nem tampouco ela foi tirada dos pés para que ela fosse pisada pelo homem. Mas ela foi tirada do lado, da costela, para ser uma adjuntora do homem, não um ser inferior. E isto é uma causa de muitos casamentos neuróticos, diz o pastor Joaquim, de maridos terem uma atitude superior às esposas. Não. O marido, é claro, ele é o pastor da casa, ele é o governante da casa, mas ele não é um ditador. Vocês entendem o que é isso? Não precisa, ele ganha o respeito da esposa por ser o marido correto. Agora, Abraão, irmãos, fez uma observação para Eliezer. Qual foi essa? Vai na minha parentela. E qual é a nossa parentela, pastor Cícero? Os cristãos, irmãos. Os irmãos. Então, se você deseja um casamento, que Deus esteja nesse casamento, ó, profeta de Deus fala aqui, na mensagem Esteja Certo de Deus, parágrafo 4. Se você deseja um casamento,
moça, rapaz, que realmente Deus esteja nesse casamento, para que ele possa ser abençoado, guardado por Deus, porque quando você faz algo na vontade de Deus, anote isso, quando você faz algo na vontade de Deus, Deus é responsável por aquele ato seu. Agora, quando você faz algo por sua própria vontade, então Deus é secundário. Deus não se responsabiliza por aquele ato seu. Irmãos. Parágrafo 4 aqui, o profeta dizendo: vocês veem, Acabe estava reinando em Israel, e ele era o mais perverso de todos os reis de Israel. Não havia lá nenhum rei tão perverso quanto Acabe, pois ele, sendo ensinado e sabendo melhor, caiu, não permanecendo, desagradando a Deus em tudo que ele fazia. Apesar dele ter um grande sistema militar e as pessoas prosperarem muito sobre o seu reinado, porém, de todas as formas, você não pode ir muito longe se está desagradando a Deus. E aonde está a vontade de Deus? Está na palavra. Está na mensagem que revela a palavra. Então, se você está desagradando a Deus, vamos colocar o assunto objetivo, casamento, você não vai muito longe. Depois, irmãos, preste atenção. Você não chama Deus no seu casamento no princípio, depois você fica gritando no fim. Não! Você precisa começar a coisa corretamente. Uma casa dessa, um salão desse, se o alicerce está por algum, talvez tem pedreiro, o irmão Lizardo conhece, vocês que sabem, se tiver algum desvio na base, algum erro, isso vai refletir no telhado, que é o acabamento da casa. Então, se você começa algo errado, você terminará errado. Por isso, se você começa algo com Deus, você terminará com Deus. Aleluia. Casamento é o mais importante, talvez para a mocidade seja o assunto casamento, porque é o próximo passo que vocês darão em suas vidas. Parágrafo 5. Então, em seu casamento, ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo, as filisteias, elas são mais agradáveis. As cananeias são mais agradáveis. Elas andam pela moda humana, da maneira que vocês conhecem. Elas são talvez agradáveis no exterior, mas o interior é negro. E às vezes nós estamos olhando simplesmente por aparência exterior e esquecemos do mais importante, que é caráter. É isso que Deus está buscando nesta igreja. Caráter. Porque quando ele veio manifesto, profetizado em Isaías capítulo 53, ele diz: ele não tinha parecer e nem formosura, e nenhuma beleza víamos nele para que o desejasse. O mundo está olhando para a aparência, para a reputação. Deus está olhando para caráter. E se você é um tipo de Cristo, meu jovem, meu irmão, você buscará caráter cristão em uma moça. Beleza é importante? É importante, claro, mas não é o principal que você deveria colocar nesta análise. Ao invés de casar-se com uma mulher de seu próprio povo,
Nós estamos buscando uma mulher de outra denominação, de outra fé, pastor, de grupos, de ismos. Por quê? Deus não vai estar no quadro. Por isso que Abraão disse para Eliezer: Eliezer, vai na minha parentela, vai no meu povo. Por quê? Porque aquele povo tinha a mesma fé, tinha o mesmo espírito. E eu creio que um cristão realmente cheio do Espírito Santo, o profeta está dizendo aqui, ó, preste atenção. Ele saiu e casou-se com uma pecadora, com uma idólatra, adoradora de ídolos, e casou-se com Jezabel. Ela não era uma crente, irmãos. E depois, pastor, aí nós vamos ficar pedindo oração para a igreja, para converter a moça, para converter o rapaz. Não, eu vou casar com ele, que depois eu converto ele. Irmão, nós não convertemos ninguém. Quem converte é Deus, é o Espírito Santo. E é melhor você encontrar uma moça convertida do que você tentar fazê-la se converter. Bom, mas é uma palestra, ensinamento. Mas fulana conseguiu, ciclano conseguiu. Bom, vamos colocar de 1000, 2, 3 aí, consegue. Mas você está esquecendo de 997 que erra, que dá errado. Então, se você procura uma moça cristã ou um rapaz cristão de mesma fé, e hoje na mensagem de mesmo companheirismo, irmãos, a probabilidade de dar errado é muito menor do que você não observar essas coisas. Parágrafo 6, a mensagem: esteja certo de Deus. E nenhum crente. Você é crente, é cristão? Amém. Preste atenção. Então, o profeta está falando para você. Está aqui no parágrafo 6, esteja certo de Deus. E nenhum crente nunca deve se casar com uma descrente, sob circunstância alguma. Jamais. Jamais. Sob circunstância alguma, deve sempre se casar com um crente. Sempre. Mas Acabe fez esta coisa maligna. Ou seja, um casamento misto. Acabe fez um casamento misto. Herodes fez um casamento misto. E o casamento misto foi uma das principais causas do dilúvio vir sobre a terra. E o casamento misto será uma das principais causas do Armagedon, da destruição, do juízo de Deus. Irmãos. E sem dúvida Jezabel era uma mulher bonita. Olha para onde Acabe olhou. Jezabel era uma mulher bonita. E ele foi pela sua aparência, ao invés de ir pelo que ela realmente era. Irmãos, quando a pessoa está observando somente a aparência, ela fica hipnotizada. Ela não vê mais os defeitos, ela não consegue mais ver nada. Pode falar o que quiser daquele homem, pode falar o que quiser daquela moça, ela fica cegada, ele fica cego. Você sabe por quê? Olha o motivo aqui. O problema está aqui. Antes de um homem ou uma mulher se apaixonar completamente pelo rapaz ou moça, qual é a primeira coisa a fazer, pastor?
Então, se eu desejo me casar, eu desejo ter uma esposa, e é um bom desejo, é da vontade de Deus que o homem e a mulher se casem, formem famílias, isso já veio desde o Éden. Deus fez a mulher para esse propósito, e o homem para esse propósito, para que tivesse a família vai estar no milênio. O milênio é familiar, ele é o nosso noivo, o noivo da igreja. É um tipo do casamento terreno, é um tipo do casamento celestial. Agora, qual é a primeira coisa? Por quê, irmãos? A primeira madre que nós temos, o primeiro ventre, os adultos compreendem, é a mente. É a mente. E a mente, ela se apaixona muitas vezes. Isso precisa ser bem orientado. Por exemplo, uma moça, ela se apaixona muitas vezes na escola. Um rapaz, ele se apaixona muitas vezes também no período da adolescência. Tá bom, pastor. Então você, por que o profeta diz isso? O profeta diz, se você não consegue mais viver um dia sem aquela moça, case-se com ela. Se você realmente está nessa condição, mas não talvez numa paixão mental. E aí fora os artistas, os atores, eu tive estudando sobre esse assunto, eles casam por mera paixão, por atração, porque são 3 sentimentos que regem um casamento, um relacionamento. O primeiro é paixão, atração e amor. Estão entendendo? Então, esses 3 sentimentos, só sobrará um sentimento, que é o amor. Somente o amor, o real amor, subsistirá. Então, esses atores, artistas de televisão, eles se casam por paixão e atração. E a paixão e a atração, a convivência diminui ela. Por quê? Porque você está apaixonado. Vê que quando é namorado não consegue ficar longe, não consegue ficar sem falar, não consegue ficar sem pensar nela. Isso é paixão. Está apaixonado. E olha os cabelos dela, e olha que moça bonita, isso é atração física, e isto é importante no relacionamento. Mas aí quando chega os 5 anos de casado, aquilo vai passando, vai diminuindo. Não quer dizer que acaba, mas os picos vão diminuindo, a sazonalidade vai diminuindo. Então, você tem uma constância de paixão e atração, mas depois vai ficando assim, ó. E vai diminuindo, uma hora dá, uma hora não, lá na frente, vai diminuindo cada vez mais. O tempo vai diminuindo atração e paixão. E aí, quando acaba esses sentimentos que são passageiros, aí não sobra amor. E aí o que acontece? O casal não se suporta mais. Como aqueles 2 casais que o irmão Brana casou na mensagem escolhendo a noiva. Aqueles casais, filhos dos ricos, eles estavam apaixonados, atraídos um pelo outro. Quando acabou aquele sentimento, porque o irmão Brana chegou lá, que deu uma escutadinha, né, pastor? Eles estavam brigando. Quando o profeta bateu na porta, e eles, querido, eles se ajuntaram ali para simplesmente um painel, uma máscara. Mas o casamento já tinha acabado faz tempo. Então, meu irmão, irmã, o certo é esperar. Por isso que os pastores, nós orientamos a esperar um pouco. De repente, você pede a noiva em casamento hoje, amanhã noiva, depois da manhã casa. Por causa de um desespero, espera. Esperei com paciência no Senhor. Dá um tempo. É claro,
Não é um tempo de mais de 5 anos, 10 anos, mas dá um tempo. Passa a primeira fase do namoro, depois passa a fase do noivado, para ver se realmente é aquilo que você quer, ver se realmente você tem amor por aquela pessoa. E esse amor deve haver correspondência entre um e outro. Porque às vezes um rapaz está apaixonado por uma moça que não há correspondência. Ou vice-versa, uma moça está apaixonada por um rapaz que não há concordância naquilo. Estão entendendo? Então, irmãos, a primeira coisa que você deveria fazer, o primeiro passo, era buscar uma orientação pastoral. Esse é o primeiro passo. Antes de você se apaixonar por aquela moça ou por aquele rapaz. Estão entendendo? Em primeiro lugar, buscar a orientação de seu pastor sobre suas intenções. Pastor, eu estou pensando na irmã, essa irmã, o que o senhor pode me ajudar, pastor? Porque eu creio que seu pastor vai ser sincero com você. Vai te dar uma orientação, falar, irmão, essa irmã, esse irmão, é o irmão que ele está com um pé na igreja, outro no mundo, todo dia, todo culto, toda ceia ele está reconciliando, irmã, acho melhor a senhora orar mais. Já é um sinal negativo, né, pastor? Se o rapaz é dizimista. Primeira coisa que uma moça deveria saber, eu creio que o pastor, se ela for antes de se apaixonar, e ele for antes de se apaixonar, creio que o pastor vai falar, irmã, esse rapaz não é um dizimista. E a Bíblia diz que aquele que não é um dizimista, ele é um ladrão. Ele é infiel. Você desejaria casar com um ladrão? Eu creio que não. Então são sinais, são sinais de divórcio. Porque se ele é infiel com Deus, irmão, dificilmente ele vai ser fiel com você, irmã. Estão entendendo? Mas acontece o seguinte, muitos não querem saber de um conselho pastoral. Muitos. Na maioria das vezes, o jovem avança primeiro, vocês estão entendendo, se apaixona, noiva, depois vai conversar com o pastor. E a moça. Agora, elas deveriam, ou ele, buscar a orientação pastoral antes de tudo, no sentimento primordial, simplesmente no desejo. Por quê? Porque aí o pastor vai ter mais liberdade para orientar. Porque quando ele está apaixonado, ou ela está apaixonada, o pastor pode pouco fazer nesse caso. Não é verdade, pastor Cícero? E pelo contrário, já tivemos casos do pastor orientar o rapaz negativamente e ele falar para a moça e a moça virar inimiga do pastor. Gente, uma conversa de escritório, ela tem um laço de fidelidade do lado pastoral e do lado da ovelha. Não adianta a ovelha querer somente cobrar a fidelidade, o sigilo do lado pastoral e do lado dela. Os dois são responsáveis. Aí o rapaz vai lá, vamos supor, pastor, eu estou interessado numa moça tal, e o pastor diz, irmão, acho melhor o senhor orar, né? Não é a família, assim, o pastor vai dar as orientações. Aí ele chega lá na moça e fala, o pastor falou para mim não casar com você. E vai em casa, pior ainda. Aí a moça já diz, eu não quero que pastor fulano me case. Vai piorando, é uma série de incidentes. Eu vou casar na igreja de fulano lá, porque nessa igreja eu não caso. A mulher. Então ele já está apaixonado, já está delirando pela moça. Melhor, meu irmão, nessas alturas, é melhor que você não procurasse o pastor. Uma vez o pastor Juvenal,
O rapaz, senhor pastor, eu estou mudando para tal lugar e gostaria de uma direção do senhor, de um conselho. Sabe o que o pastor Juvenal disse, pastor Cícero? Deus te abençoe, irmão. Vai com Deus. Você viu o que o irmão falou para o pastor? Pastor, eu estou mudando. Ele já tinha decidido. Agora, se a abordagem fosse, pastor, eu estou pensando em mudar. Estão entendendo? Antes da concepção. O que o senhor me diria? Aí o pastor, se nessas alturas ele pode ajudar. Agora, é subjetivamente. A moça vai no escritório decidida de casar. Às vezes já deu até o sim pro rapaz. Já marcaram até a data do casamento. Ela já viu até as flores, a cor do vestido. Ela já fantasiou até como vai entrar na igreja. Até os hinos que serão cantados ela já escolheu. Agora eu vou conversar com o pastor. Agora eu vou buscar a Deus. Porque o sacerdócio é a ligação entre Deus e o homem na terra. O sacerdócio está aqui para isso. Nesse caso, nessas alturas, pouco pode se fazer. Ou eu poderia colocar, nada mais pode ser feito. Se o pastor, coitado, ele vai até arrumar uma inimizade com isso. Agora, outro ponto. Há moças ou rapazes que nem esperam a pessoa ser batizada, se batizar primeiro, se converter. Às vezes o rapaz começa a frequentar a igreja, as moças já estão, ou vice-versa, ela já tem uma moça na igreja e tal, e muitos se batizam por consequência para se casar. É uma cilada, irmã. Você, moça, se você deseja, espere no mínimo 2 anos, anote aí, espere 2 anos, no mínimo. Aquele rapaz, se ele chegar em você quando ele batiza, espere, diga para ele, eu não vou te dar a resposta agora. Vamos esperar a água passar por debaixo da ponte, esperar um pouco, deixar o tempo passar, eu não estou apressada, né, pastor Cícero? E veja se aquele rapaz vai permanecer na comunhão. Veja como será o testemunho dele na igreja. Veja a frequência, veja se ele é um dizimista. Aí você tem tempo para observar essas coisas. Agora não, o rapaz chega, batiza, chega na moça e ela diz, sim, eu te aceito, porque eu estou desesperada. Muitas moças, a gente fala de uma forma generalizada, você está pregando, usando casos. Mas muitas moças, eu estou na casa de meu pai, minha mãe, eu vou casar. Casar para me se livrar de meu pai e minha mãe. Oh, Jesus, não case não. Por consequência, por uma necessidade que não seja o amor. E aí às vezes ela cai na mão de um psicopata pior do que seu pai. Aí não existe mais arrependimento depois do casamento, irmão. Irmã, casamento é somente uma vez. O profeta diz que é um cartucho que você tem, que é somente aquele cartucho. Aí no mundo tem. Aí eles casam e dão-se em casamento. Mas aqui não. Irmãos, a maior causa que nós temos tanta violência hoje, tantos presídios cheios, é por causa do rompimento dos laços matrimoniais. O problema da humanidade é casamento errado. É isso aí. Mas lá fora, nós não podemos ajudá-los, porque eles foram cegados para não nos ouvir. Mas há um povo de Deus nesta terra. Há um povo que eu creio que preza pela verdade, preza pela coisa correta. Aí fora. Olha que esse comentário é meu mesmo, que eu anotei.
Há moças ou rapazes que nem esperam a pessoa ser batizada, que já estão dando em cima. Talvez seja medo de outra chegar na frente, ou outro chegar na frente. Se ele for seu, ninguém vai te tomar, irmã. Se Deus viu aquele casamento antes da fundação do mundo, se não for seu também, ninguém vai te dar. Tenha esta fé que a sua vida, o seu destino, o seu casamento, a sua família é dado por Deus. Agora, mas isto é sinal de infantilidade, tanto da moça quanto do rapaz, insegurança, que depois vai se revelar em um ciúme doentio. Viu? Nós estamos falando do início do casamento, do namoro ainda. Não vai dar tempo, é 11 páginas aqui. Não dá tempo para falar sobre namoro, sobre noivado, sobre casamento, sobre divórcio na frente. Mas se Deus der mais feriados para nós, pastor, eu creio que é bom. Porque isso aqui é vida. É vida para nós. É verdade. O rapaz, ele dá sinal de ciúme, a moça dá sinal de ciúme. O que é sinal de ciúme? É possessão. Ah, mas estava no... Mas seu celular estava ocupado. Que na cabeça do rapaz, ele já fez uma... Ele já tem uma fantasia. Ah, o celular dela está ocupado, será que ela está falando com outro irmão? Será que esse outro irmão está pedindo ali namoro? Será que ela está apaixonada por outro? Será que ela vai me deixar? Então a cabeça dele fantasia muitas coisas. Aí quando ele liga para ele fala, olha, você estava falando com quem? Irmã, anote aí, você que quer casar, é sinal de um homem ciumento. Ah, eu vou dar uma saída hoje, tá? Você vai aonde? É sinal de um homem ciumento. Lá no casamento, ele vai ser um ditador. Ele vai prender você. Tem a moça também faz isso. Ah, mas você estava onde? Que roupa que você estava vestindo? Isso tudo é namoro, não namoro. É sinal de uma mulher ciumenta. É sinal de uma mulher possessiva. Depois, você vai ter dor de cabeça com isso. Um ciúme. Agora, casamento é uma revelação de coração para coração. Eu não creio em casamento. Casamento arranjado é muito perigoso. Irmã, você principalmente que é moça, tem lá, por causa de uma circunstância, olha, tem o irmão fulano, a irmã cicrana, toma cuidado com isso. Não estou dizendo que vai dar errado, que é errado, não. Mas pode dar muito errado. Por quê? Porque casamento é uma revelação de coração para coração. É a tampa e a panela. É algo que você encontra aquela pessoa que vai ser a sua companheira. E realmente quando você encontrar, você deve realmente esperar e saber se você realmente ama aquela moça. Por quê? Porque a atração, o tempo vai tirar. A paixão, o tempo vai tirar. Se não tiver amor, vai dar ferro com ferro. Né, irmão Antônio? As camadas de borracha, vamos colocar uma camada 1 de borracha é paixão, camada 2 de borracha é atração. E aí, se não tiver a camada mais forte, que é o amor, vai dar ferro com ferro, vai dar fogo, vai dar briga, vai dar confusão e vai dar divórcio. Então a maioria dos divórcios, cerca de 90%, é o começo que está errado. Obrigado. Aí fora, tem casamento que dura 3 meses. Milhões eles gastam, bilhões. E aí dura 3 meses. Sabe qual foi o casamento que acabou mais rápido? O rapaz casou com a moça e fora no mundo. Aí terminou o casamento, foram para o jantar, para a festa. Aí entraram em confusão.
a família da moça com a família do rapaz e deu uma briga lá, foram terminar no outro dia, ele estava na porta do cartório, pastor Cícero. Estava na porta do cartório, não vai dar mais certo. Sabe por quê, irmãos? Porque casamento não é somente os dois. Sabia disso? Você, irmã, está casando com seu sogro, com a sua sogra, com seus cunhados, com as suas cunhadas. Certo? Com os parentes de seu marido, com os parentes de sua esposa, você está casando com todo mundo, é uma junção. Casamento significa junção, encontro, acoplamento. E aí, eu quero casar com meu marido, mas odeio a mãe dele. Eu não gosto de meu sogro. Não casa, não faça isso. Quando eu fui casar, o pastor Juvenal me chamou e disse: irmão, não case para separar a família. Isso para mim foi uma mensagem. E hoje a minha esposa sabe, eu tenho uns tios dela, eu chego, eu peço benção a tio, ela pede, eu peço, ensino meus filhos a pedir, eu abraço eles, eu vou na casa deles, eu levo minha esposa na casa deles, faço questão de levar. Agora a moça, talvez ela não diz para o marido não ir na casa da mãe. Mas aí o marido vai ter um almoço na casa da mãe, pastor Cícero, e ela amanhece com dor de cabeça. Justamente naquele dia ela adoece, disse: não, meu bem, vai, eu acordei com a unha inchada, um fiapo de cabelo caiu da minha cabeça. Aí você. Aí o marido disse: eu também não vou não. É divórcio. Ali está acontecendo um divórcio. Porque o divórcio no casamento, meu irmão, não acontece lá no cartório, não. Lá é a cerimônia de divórcio ali, é a assinatura, mas ele acontece lá atrás. E o principal motivo que nós estamos tratando aqui é a base, que é a escolha. Então, se você faz uma escolha errada, você vai ter um casamento neurótico. Ou você vai suportar aquela carga até o fim, ou vai dar divórcio. Os filhos vão ser neuróticos. A vida. Esses dias um irmão mandou uma pergunta para o pastor Joaquim. Pastor Joaquim, eu acho que vocês devem ter assistido. Não sei se foi no encontro. Estou casado há 20 anos. Tenho 2, 3 filhos. Eu era 3 filhos com a minha esposa. E descobri que não a amo. Alguém aqui ouviu? Pastor Milton escreveu, né? Foi? Ah, tá. Descobri que não a amo. Agora, ele foi descobrir tarde demais. Não é verdade, irmão? Ele deveria ter descoberto antes de casar. Ele perguntando: o que devo fazer? O que devo fazer neste caso? Pastor, se eu estou sem, meu celular está aqui, o horário. Vamos marcar, ajuda aí. É para a gente caminhar para o encerramento. O que devo fazer, pastor Joaquim? É suportar. É suportar. Isso é vice-versa. Eu descobri depois de 20 anos que eu não amo meu marido, que eu não amo minha esposa. Agora, meu irmão, é suportar a escolha que você fez. Carregar a sua cruz. E se você for um homem, ele falou, você não vai nem demonstrar para ela que você não a ama mais. Preservar ela. Mas isso deveria ser aonde? Na base. Na escolha. Então, fazendo um resumo para nós encerrar, para não tomar muito tempo. Irmãos, a escolha do seu noivo, da sua noiva, porque a moça, o direito dela é que é o direito de Rebeca, porque quando Eliezer chegou lá, ele fez o pedido, a pedido de Abraão. O direito dela é o sim ou não, irmã, viu? E você, porque antes de você casar, o seu marido é o seu pai. Vamos explicar melhor. O seu senhor é o seu pai, antes de você casar. Depois que você casa, aqui está na mensagem, eu só vou citar. Depois que você casa,
A moça, o profeta diz que ela colocava o véu sobre os ombros do rapaz, e aquilo simbolizava que ela estava passando o governo dela para aquele rapaz. Então, irmão, seu senhor até o seu casamento é o seu pai, mas ali no casamento você vai dar o sim para o Senhor que vai te conduzir no resto de sua vida. Por isso que a Bíblia diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á a sua esposa. E a família não pode se intrometer em casamento. Casamento que sogro, sogra se intromete, não dá certo. Deixa eles viver a experiência deles, deixa eles quebrarem a cara, deixa eles falirem no negócio, deixa dar errado, eles têm que ter a experiência dele. É que nem criança que ele cai e a mãe está toda hora levantando, ele não vai aprender a andar, ele não vai ter maturidade. Deixa ele cair, deixa ele se ralar, deixa ele ter as próprias experiências dele. Amém? Amém. Graças a Deus. Então, irmãos, a gente fica com isso nesta manhã. O primeiro passo é a coisa mais importante que você tem depois da sua salvação, é o seu casamento. E se você fizer errado, você pagará o preço para o resto da sua vida, porque não há divórcio, viu? Quem criou o divórcio foi Satanás. Deus não criou o divórcio, Deus criou o casamento lá no Éden. Mas o diabo veio e colocou a sua cunha no meio e fez a separação. Então, irmãos, e outra coisa, se você casa pensando em divorciar, não te cases, porque você já casa com dúvida. Amém? Vamos nos colocar em pé. Deus abençoe cada um de vocês. Pastor Cícero, muito obrigado.